Então, a gente foi programado, e a gente está falando aqui de programação, programar para a ação, nós crescemos aqui numa programação de que era uma educação para você gerar esse resultado, para gerar consumo. Então, nessa pirâmide que eu estou mostrando para vocês, qual que é o paradigma atual? A gente trabalha e vai atrás de grana para ter, para consumir. E aí a gente coloca o nosso fazer cotidiano voltado para esse ter. Então, a pessoa ela chega aqui e ela pergunta assim, Elisamara, eu quero fazer uma pós-graduação, qual é a área que está dando dinheiro? Essa é a pergunta mais errada. Eu já falo, você já está perguntando tudo errado. Porque se você não tiver habilidade para a área que está dando dinheiro, você vai passar 2, 3 anos em um curso e você não vai ter o dinheiro. Porque você não vai conseguir se autodesenvolver nessa função, se autodesenvolver nessas habilidades que você está aí se propondo a fazer. E aí você vai empilhar frustração, que eu venho falando para vocês, que tem pessoas que a vida é o quê? Um empilhamento de frustrações. Então, a gente precisa olhar para este lugar. O fazer, ele precisa se voltar, se conectar com os nossos valores e com o que a gente está buscando para a nossa vida profissional, para o nosso crescimento. Tá? Então, aí, o que acontece nesse paradigma atual? A gente primeiro é programado para o ter, e aí a gente vai fazer para ter, é a roda dos ratos, né? Você faz, você consome, e aí você faz mais, e aí você consome, e aí quando você chega nessa faixa dos 50, né, que eu estou chegando, e que várias pessoas aqui do nosso público estão chegando, quando você chega nessa faixa dos 50, você fala, agora eu preciso pensar em mim. Agora, antes a gente se aposentava mais cedo, né? Com 60, 65, a mulher, quando eu me aposentar, ainda vou estar jovem, e aí eu vou pensar em mim. E aí eu vou desenvolver alguma coisa, vou me realizar, vou realizar um sonho, vou fazer o que eu gosto. Então, eu também fui programada nessa dinâmica de que quando eu conseguir consumir, ter, fazer para o ter, consumir até um momento da minha vida, eu vou me aposentar. Então, o trabalho é um peso, é um sacrifício, é uma coisa que eu vou arrastando até eu conseguir me aposentar, porque aí eu tenho uma segurança financeira para fazer o que eu realmente gosto. Então, esse é o paradigma e que não vem funcionando mais, porque as próprias organizações hoje estão entrando nessa questão da SG, da conexão com propósitos, da sustentabilidade, e isso requer uma mudança de paradigma nas pessoas, porque no final se trata de gente, né? Se trata de autodesenvolvimento. Cada uma das pessoas que estão ali tocando aquela organização, aquele trabalho. Então, o que a gente percebe hoje, se vocês olharem no entorno de vocês, pode ir colocando aqui no chat para mim, quantas pessoas estão em transição de carreira, dizendo, eu descobri que eu fazia o que eu não gostava, porque eu fui programada assim, só para ter um salário, porque era o que dava dinheiro na época, e agora eu quero trabalhar com o que eu gosto, com o que me traz satisfação pessoal, com o que me traz resultados profissionais, e eu não fico mais aqui. Então, quantas pessoas a gente está vendo exatamente nesse processo, porque chegou no ser, né? Chegou no momento que falou, espera, eu primeiro preciso olhar para dentro, me desenvolver, me autodesenvolver, para depois me autodesenvolver aqui do lado de fora. Então, a gente está exatamente nesse momento da humanidade, né? Falando aí de uma aceleração que a gente teve de 5 anos em 8 semanas, com o processo de virtualização, e aqui falando de carreira, de trabalho, direto estou com pessoas que vêm, né, para mentoria e elas vêm expor as questões que elas estão passando, e teve uma que esses dias falou para mim assim, tranquilamente, ela falou, você nem precisa falar das mudanças do mundo do trabalho, eu aceito que mudou e eu vou reconhecer que eu não estou dando conta e que eu não quero aprender esse novo mundo do trabalho, eu quero achar alguma coisa do velho paradigma no qual eu possa continuar gerando valor, me mantendo até me aposentar, até terminar esse processo, porque eu, no meu emocional, eu não estou dando conta de lidar com essas mudanças. Então, a gente vai vendo várias formas aí de lidar com isso, né? E esse novo momento que a gente está falando, qual que é? É o momento de uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de olhar essa questão, inclusive,
da hard e da soft skills. Lembrando, né, hard skill é tudo que é técnica. Eu estou aqui transmitindo, estou usando um computador, eu sei abrir um programa, eu sei montar a apresentação, isso é uma técnica. Agora, a soft skills é o comportamental, é a forma que eu me comunico, é a forma que eu me conecto com as outras pessoas. Então, nisso, a gente precisa hoje olhar que, até agora, era 80% hard skills, as organizações, as empresas, o governo, todo mundo só olhava currículo, né, competências técnicas. Agora, a maior parte das grandes empresas já dizem, não, nossos testes são todos comportamentais, nós queremos saber se a pessoa tem saúde mental para lidar com esse novo momento da humanidade. A técnica a gente ensina aqui dentro. A técnica a gente faz a nossa própria corporação, inclusive várias organizações já têm as universidades em company, dentro das próprias companhias, para ensinar os protocolos e a técnica. E isso é uma mudança que vai continuar se acelerando e a gente precisa parar para olhar para este lugar. Tá? Então, o que isso representa na minha vida, na vida de cada uma de vocês que estão aqui nesse momento? Isso representa uma mudança no qual a gente precisa primeiro olhar para as nossas habilidades. E o exercício de hoje vai ser exatamente esse, que é a habilidade que eu tenho acionada, que é a habilidade que eu tenho bem desenvolvida, que é a habilidade que eu preciso para estar onde eu quero daqui a um ano, para que eu possa olhar um ano à frente no meu futuro. Porque a partir desse processo de reconhecimento, de autorreconhecimento das minhas habilidades, eu vou conseguir um fazer diferenciado. Eu vou conseguir me relacionar de uma forma diferenciada, eu vou conseguir me comunicar. Eu estou falando diferenciado, mas na verdade, gente, é autêntico. Estamos falando de você não ser cópia. A gente nasce autêntico e morre cópia, porque você tem que copiar os outros. E se eu consigo olhar para mim, aí vem um dos pilares que a gente trabalha aqui, para as minhas próprias, meus talentos, a minha essência, eu vou conseguir ser autêntica nos meus valores, na forma que eu me comunico, na forma que eu planejo, na forma que eu me relaciono. E isso vai gerando cada vez mais uma maior capacidade de ação, inclusive a partir de uma autoconfiança. Por quê? Porque eu já tenho essa base, ela é minha, eu não estou copiando de ninguém, eu não estou pegando emprestada de ninguém, eu não estou seguindo aqui no automático um protocolo para conseguir me manter no mundo da boletolândia no final do mês. É uma outra lógica. E quando você está neste fazer, nessa capacidade de ação a partir de dentro para fora, você começa então a passar para o ter, para essa questão da realização, para essa questão dos bens, do consumo. Eu comecei falando do consumo, mas não é que eu sou contra, eu estou falando mal de consumir, não é isso. O trabalho serve para isso, inclusive. Se a gente não tivesse o trabalho no mundo, nós não teríamos 8 bilhões de pessoas na Terra, seria impossível, sem ter prédios, sem ter a escala dos alimentos, sem ter a saúde, sem ter a ciência, não seria possível, a gente estaria vivendo com 2 bilhões, como era alguns milênios atrás aí. Então, assim, não é contra o consumo, é a forma na qual a gente está vivendo numa roda de ratos, achando que a felicidade está em comer aquele hambúrguer daquela cor, está em usar aquele tênis daquele jeito, e não é nada disso. O consumo, quando ele é uma coisa simbólica, olha, eu cheguei no momento da minha vida que eu conquistei um objetivo meu, eu conquistei, a Ana ela está terminando uma outra faculdade, uma outra especialização, isso era um sonho, eu conquistei essa segunda graduação e eu vou me dar de presente tal coisa. Isso é um consumo que a gente chama de um consumo para você, de te dar uma recompensa, sabe? É um consumo pelo valor pelo valor simbólico daquilo, e não pelo valor egóico. Eu preciso, agora que eu fiz a minha segunda graduação, eu tenho que ter um carro do ano, porque todo mundo que tem 2 graduações precisa ter carro X. Isso é um outro tipo de consumo. Quem não entende isso, não entende a lógica da programação que fazem com você para você não resistir a certas comprinhas, tá? Então, não é sobre não ter, é sobre ter, mas ter com um olhar de representação do que aquilo significa para você, com significado. Então, qual que é aí a questão quando eu mostro essas 2 pirâmides para vocês?
O que eu estou mostrando? Que no paradigma que a gente está vivendo, o ter, ele é a base da pirâmide. Então, quando a gente tem um processo de crise, como a gente está vivendo aí, uma policrise, crise em várias dimensões, o que vai cair da base da pirâmide? O que vai cair quando você tem a crise? O ter, você perde o consumo. E aí você não conseguiu desenvolver o ser, porque ele está lá em cima ainda, você não chegou nele. Agora, se você tem um processo no qual você construiu o seu ser, isso você não vai perder. Você vai perder o ter. E aí, se você perder o ter, você sabendo as suas habilidades, você sabendo as suas qualidades, você reconquista de novo. E esse processo, ele é como se fosse, fazer aqui uma comparação, como quem joga, né? Quem joga videogame. Quando você joga videogame, você está num jogo novo, você passou a primeira fase, passou na segunda fase, passou na terceira, de repente, sei lá, deu uma pane aí, acabou a energia, você, a hora que recomeçou, voltou na primeira de novo. Você já sabe como passar naquela primeira fase. Você já teve aqueles obstáculos, você já enfrentou aquelas situações. Então, você vai passar de novo, mas você vai passar mais rápido. Essa que é a questão que a gente precisa pensar e lembrar, né? Que não tem, gente, como mudar de fase sem passar pelo processo. Isso não existe. Aí, já passando aqui para a nossa segunda lâmina, que não tem como a gente mudar de fase sem passar por esse processo. Deixa eu ver as mensagens de vocês aqui. A Gabriela, precisando ressignificar profissionalmente e se manter conciliado com a vida pessoal e profissional. Muito legal. Olha aqui, do Amor Forte, daqui a pouco eu venho aqui conversar com vocês. Então, assim, quando a gente fala em trajetória profissional, e eu trouxe essa apresentação aqui para vocês, né? Eu falo que eu sou o meu melhor laboratório, afinal de contas, eu venho acompanhando a minha vida aí todo esse tempo, né? Que estou aqui na Terra, e venho pegando a partir das minhas experiências, olhando para este lugar. E essa coisa da mentalidade também é uma coisa recente para mim, que eu não parava para analisar essa questão da identidade com a mentalidade, com o comportamento, com o que eu gerava de resultado e com o que eu gerava de valor na minha vida. Eu não conseguia parar para fazer essas conexões, porque antes isso não estava claro para mim. E tudo bem, porque esse é o processo de autodesenvolvimento. Então, a mudança de fase, ela tem a ver muito com a nossa identidade. Até por isso que eu trabalho os 4 pilares do sucesso profissional, e um deles é a autoaceitação, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque quando eu fui fazer a graduação, quando eu fiz a minha graduação, e eu saí dali, eu só sabia falar que eu era assistente social, né? Quem é Elisa Amara? Ah, eu sou assistente social, já. Eu sou. Então, você vira uma função, você se conecta àquela função, você fala daquela função, e você não consegue se conectar, né, com outras partes da sua identidade. E aí você começa a criar essa história que era o seguinte: bom, quando eu vou prestar um concurso, essa é a historinha. É a historinha que quem falou? Ah, meu pai, minha mãe. Você tem que ter segurança, você tem que ter estabilidade. Então, pronto, eu vou passar no concurso, vou trabalhar lá 30 anos e depois eu me aposento e vou fazer o que eu gosto. Vou engolir sapo uns 30 anos, só que você tem que pensar um pouco na sua identidade, aí do ponto de vista também interna. Porque eu não tenho esse perfil de uma pessoa que fica temperando o sapo para engolir a vida inteira. Eu não sou desse tipo. Chega uma hora que eu meto o pé na porta, entendeu? Então, isso ia rolar de qualquer jeito. Né? Então, mas naquele primeiro momento, naquele primeiro ano, no segundo ano, a história era bem essa, né? Eu vou ficando por aqui, eu vou temperando, eu vou levando a vida aqui, a hora que eu terminar esse processo, aí eu vou morar perto do mar, aí eu vou ser consultora, aí eu vou trabalhar em projetos que eu quero trabalhar, eu vou desenvolver coisas que eu tenho sonho de desenvolver, o projeto com mulheres na comunidade, aí eu vou fazer do jeito que eu acredito que é. Imagina, se eu fosse conseguir essa programação, eu estaria lá até hoje. Eu não estaria aqui fazendo essa live, eu não estaria aqui fazendo essa mentoria com vocês, porque ia ser mais daqui uns 20 anos para frente, percebe? Então, o comportamento era o comportamento de
viver no meio de um monte de conflito e gerando mais conflito, inclusive conflito desnecessário, que é uma das coisas que eu quero muito que vocês aprendam na vida de vocês para dar o próximo passo para ir, né, para o próximo nível. Começar a avaliar onde vale a pena você ter um posicionamento mais incisivo e onde que você é perda de tempo. Então, naquela época ali, ó, eu ganhava 2.000, tá aí, né? Meu salário era 2.000. E qual que era a minha postura de enfrentamento dentro da equipe, dentro da organização? Vivia arrumando treta. Então, se eu estava numa reunião e a pessoa falava, ah, mas essa normativa aí é de 5 anos atrás. Pronto. Naquela época não tinha internet no celular rápido, nada disso. Não, eu vou lá, vou pesquisar, vou procurar, vou pegar o caderno de normativa, vou mostrar que é do ano passado. Que diferença fazia isso para o projeto que estava sendo discutido? Sabe? Nenhuma. Só que quem já é escaldado e quem já está lá na frente, e muitas vezes o cara que está lá é um picareta mesmo, e ele quer mais atrapalhar, quer colocar alguma informação ali para acabar com a história, porque ele não está a favor daquele projeto. E a gente fica igual patinho, e fica lá batendo boca, e vai procurar papel, e vai provar, e vai não sei o quê. Sim, que diferença faz isso no objetivo do projeto, na meta do projeto, no que vai ser colocado no projeto? Nenhuma, você perdeu um tempão. Possivelmente você pode ter perdido uma oportunidade numa reunião com cada gestor, porque você caiu nessa armadilha. Então, eu era cheia dos comportamentos desnecessários, cheia dos conflitos das arenas de enfrentamento, que hoje eu não faço nem a pau. Nem a pau. Eu estou ali na reunião, estou vendo a pessoa falando um negócio, eu só penso assim, isso daí vai interferir no resultado final do que a gente está fazendo aqui? Não, deixa ele falar merda à vontade aí, na hora que eu tiver que falar, eu coloco aqui o que é realmente que a gente vai fazer dentro dessa ação. E aí, se houver algum momento que venha uma intervenção que realmente vai impactar aquela ação, beleza, eu vou me posicionar. Mas se não for, se eu estou percebendo que a pessoa está lá falando qualquer coisa só para se fazer de corpo presente no lugar, eu vou gastar o meu tempo, a minha energia, o tempo das pessoas que estão ali criando confusão com aquela criatura. Não vou. Então, mas isso é maturidade, percebe? Então, esse era o comportamento. E eu ficava neste lugar. Quando eu mudo para a Bahia, que eu venho já numa identidade profissional, né? De consultora, assistente social especialista, com mestrado, tal, aí, né? Um outro momento profissional, digamos assim, mas pensando que a vida é dura, é escassez, o trabalho é pesado, rola perseguição, porque eu não tinha ainda entendido uma coisa que hoje eu entendi, que eu posso falar para vocês. Se você estiver sendo perseguida, é porque você está no caminho certo. Se você estiver sendo perseguida, é porque está crescendo. E você vai ter vários tipos de perseguição na sua vida. Você vai ter a perseguição, às vezes, de quem está acima. Então, tem situações aqui de pessoa que chega para mim para mentoria, que desenvolveu um projeto, ou fez uma proposta dentro da organização, que um diretor gostou, mas o coordenador direto ficou mordido com aquilo, e a pessoa está agora no pé dela dia e noite, noite e dia, procurando errinho, pegando pelo em ovo para ferrar com a pessoa, porque ela detestou a história do cara ter lá, do diretor ter gostado da proposta do projeto e ter colocado ela numa outra posição, coordenando um outro projeto. Tem a perseguição, que é daqueles que estão perto da gente, que você começa a crescer e quem está ali do seu lado, no seu entorno, começa, peraí, eu tenho mais tempo que ela de casa. Mas eu sou muito mais, sei lá, meu relacionamento com as pessoas é muito melhor do que o dela, tal. E aí começa também a criar ali com você. E tem, gente, um tipo de perseguição que eu não sei nem se é a pior, mas talvez seja a pior que a gente tem, que é a perseguição interna dos nossos próprios bichinhos, dos nossos próprios demônios, das nossas próprias culpas. E eu estou falando isso para vocês, que é uma coisa assim que eu vejo aqui dentro da mentoria, da pessoa que chegou para fazer uma mentoria de desbloqueio de caminho profissional, conseguiu gerar resultado, conseguiu acessar 2, 3 projetos de consultoria e não foi fazer, porque aí começa, mas eu tenho um problema interno, não, eu estou em depressão, isso não é para mim, e volta para o sofá.
entrega. Por quê? Porque ela tem problemas internos dela, com família, com questões mal resolvidas, com situações que só ela pode resolver. Não adianta ter oportunidade na frente dela. E aí, eu quero chamar atenção nisso para vocês, porque isso é muito importante, essa coisa de se libertar dessas histórias de culpa. A gente comete erros, sim, eu cometi vários na minha jornada. E provavelmente vou cometer mais um monte daqui até meu último dia nessa terra. Só que não dá para cada erro que você cometer, você ir lá e registrar ele no INPI, lá na Biblioteca Nacional, esse erro é meu, eu sou esse erro, e ficar se chicoteando o resto da vida. Errou? Errei. O que eu faço para superar? Superei? Pronto, vamos cometer um novo erro, porque a história você não cometeu mesmo, você se permite cometer novos, porque errando a gente vai, por quê? Acertando. É assim que a gente constrói. Então, nesse momento aqui que eu dobrei, de 2 foi para 5, a minha mentalidade era de consultora, que dá mais resultado, inclusive para os clientes, porque você tem um olhar mais ampliado, né? Você consegue fazer uma leitura de cenário melhor, porque você já tem repertório para isso, mas eu tinha a história da perseguição, eu não tinha gostado de ser perseguida, eu tinha detestado ser perseguida, e eu não queria nunca mais ser perseguida na minha vida, nunca mais. Então eu falava, Deus me livre, eu vou ser consultora, eu vou entregar o máximo, o melhor, antes do prazo, inclusive, eu não quero nem conversa torta com ninguém, porque eu não quero mais passar por aquilo. Então foi uma época da vida que eu fiquei o quê? Dedicação, estudo, muita integridade, pouquíssimo conflito, uma fase de reorganização interna também, mas eu não estava me posicionando nem para as coisas que tudo bem, que não é para se posicionar mesmo, que é perda de tempo, e nem para as coisas que eram importantes, porque eu não queria um enfrentamento, eu não queria ser perseguida de novo, aquilo doeu demais em mim, me entregar assim, toda a minha energia dentro de um projeto, eu me senti aquele projeto e, de repente, vinha um gestor novo e me tirar daquele projeto e criar uma narrativa e colocar um bocado de situação em cima das minhas costas e eu ficar sem mundo, sem base nenhuma na vida. Então, eu criei aquela coisa de eu nunca mais quero viver isso de novo. Só que não tem jeito, gente. Se você estiver crescendo, você vai ter gente para te perseguir. Se você estiver se movendo, você vai. Por quê? Porque você está indo contra a programação daquelas pessoas ali. Então, essa menina que eu acompanho, que a chefe está puta da vida perseguindo ela quebrou a programação. Qual que é a programação? Quando eu me aposentar, você pode crescer. Você não pode crescer agora. Você tem que esperar, porque eu estou aqui há 20 anos. Quando eu me aposentar, você vai ter seu espaço de crescimento. Só que ela quebrou essa programação e aí ela arrumou confusão. Tá? Então, assim, se você quebrar a programação, vai rolar isso. Né? E aí, quando você vê que você está vivenciando isso, a gente precisa transformar essa perseguição em promoção, tá? Sempre que você fala, estou sendo perseguida, estou sendo promovida. Opa, estão vendo em mim o que eu não estou vendo. Porque às vezes é isso, né? A gente não vê na gente o que o outro está vendo na gente, tá? Então, assim, quando eu mudei, quando eu fiquei aqui na consultora, eu falei, bom, vou ficando por aqui, vou ficar aqui quietinha, vou ficar aqui arrumadinha, mas o mundo não funciona assim. Agora que eu me ajeitei, agora que eu estou aqui confortável, não funciona. Você é fase. Olha para a minha foto em 2006, olha para a minha foto em 2009, olha para a minha foto em 2017, você é fase. Se eu olhar agora no espelho, eu não sou essa pessoa, eu sou Elisamara nesta fase da minha vida, porque é fase, é identidade. Então, aqui, como que eu comecei a crescer? Bom, eu não sou meu cargo, eu não sou minha função, eu não sou assistente social, eu não sou consultora, né? Eu dou conta de cuidar de mim, eu dou conta de ter integridade, eu dou conta de fazer um trabalho bem feito. Eu comecei a criar minha autoconfiança a partir dos resultados que eu já vinha desenvolvendo. E isso fez toda a diferença. Né? Na questão de você ter o quê? De você começar a se desconectar de tudo que não servia mais para a minha vida. Então, esse é um movimento que você começa a fazer o quê? Estou deixando para trás tudo que não me serve mais. E beleza, é assim que a gente vai crescendo, tá? E aí,
nesse momento atual, que eu já é um outro momento, quando eu olho assim, qual a sua identidade? Eu me vejo uma multiplicadora de talentos. Eu já vejo as pessoas chegando aqui, cada um de vocês que chegam aqui e que a gente troca junto, que eu compartilho e que lê o meu e-book e que fez treinamento comigo e que a gente está crescendo nesse novo processo, nesse novo mercado de trabalho, desenvolvendo realmente nas nossas soft skills, eu já me vejo neste novo lugar e me vejo nessa conexão com o que acrescenta. Então, eu já não preciso eu não estou mais desconectando do que me atrapalha, porque já foi. Eu não nem faço, nem sei mais. Eu não tenho mais isso na minha vida. Mas eu estou buscando agora as conexões com o que me acrescenta. Novas experiências, novos lugares, novas pessoas, dentro de uma mentalidade de que, ok, eu aprendi a cuidar de mim, eu sei cuidar de mim. E eu estando com um grupo de apoio, eu estando conectada com pessoas que também sabem cuidar de si e que têm propósito de crescimento, de desenvolvimento e de gerar impacto, de gerar valor, eu posso ir muito mais longe, eu posso construir um outro cenário. Então, essa tem sido a mentalidade, a minha identidade desse momento. E é disso, sabe, que eu quero falar com vocês hoje. E eu estou vendo que está cheio de fala de vocês aqui no chat, já vou fechar aqui para a gente falar. Nas fotos você rejuvenesceu, pois é, e eu envelheci na idade, né? Mas de me libertando de um monte de coisa que era tóxica na minha vida, eu fui melhorando, até mesmo fisicamente, né? A gente começa a se melhorar. E gente, o maior sinal de que você está próximo, está pronto e está próximo, né? Está próximo e está pronto para uma próxima fase é quando você para de pensar em se vingar e começa a focar em vingar. Olha a diferença. Se vingar de todo mundo que me perseguiu, de todos os problemas, de todos os obstáculos, daquela pessoa que puxa meu tapete, daquele chefe trambiqueiro, se vingar, você está ali só naquilo. Quando você larga tudo isso para trás, porque isso não te acrescenta em nada, e você começa a focar em vingar, frutificar, florescer, ter resultado, ter frutos, é a hora que você está pronto para passar para o próximo nível. Então, compreendam isso, que vocês também vão começar a perceber esse processo de crescimento de vocês, tá? E tenham clareza dessa questão de que tudo que você passou até hoje, todos esses momentos que você passou até hoje, até aqui, eles estão formando uma base para essa pessoa que você vai se conectar daqui em diante para o seu futuro. Então, eu vou fechar aqui, gente. Pessoal do Insta, foi um prazer ter vocês aqui. Eu vou encerrar essa transmissão, porque eu estou dentro de uma mentoria de carreira aqui no Zoom com o pessoal. Se você quiser participar de alguma, me manda um inbox aí que na próxima eu te convido e a gente se vê por aqui. Um bom sábado para vocês. Pronto, gente, encerrei lá no Insta. E aí eu quero passar para a gente poder fazer o nosso exercício aqui, de cada um de vocês. Deixa eu ler aqui as mensagens de vocês. Eu quero que a gente possa fazer esse olhar hoje, sabe? Onde que eu estou? Para onde que eu estou querendo ir? E essa coisa de ter um plano de carreira, às vezes perguntar, é preciso ter um plano de carreira? Nem sempre. Eu não tinha. Até um tempo atrás, hoje eu tenho, porque eu percebi que agora é uma ferramenta que me direciona melhor, que eu vou mais rápido para onde eu quero ir. Então, nem sempre, né, vai ser, nem é para todo mundo e nem sempre. Há 20 anos atrás, eu pensava assim, o que eu preciso para o próximo passo? Mas eu não olhava daqui 10 anos, eu só pensava para o próximo passo. Isso foi ruim do ponto de vista da gestão financeira, de gestão de recursos, mas funcionou super bem para o meu crescimento profissional. Hoje, se eu tiver que conversar com alguém, assim, de realmente dar uma orientação, eu digo, pense, sim, daqui 5, daqui 10 anos, porque isso vai te dar um norte, vai te dar um direcionamento. Por isso que é importante a gente parar aqui e fazer esse diálogo, tá bom? Isso, Alice. Não, muito bom, Gabriela. Primeiro, quero agradecer a você por se posicionar aqui. E, gente,
tem coisas que a gente precisa, que não são fáceis nem da gente falar e nem da gente ouvir, mas que são necessárias, porque a gente precisa aprender a quebrar esse paradigma. Para que serve o trabalho? O trabalho, ele serve para três coisas. Ele serve para sobrevivência, ele serve para a gente poder realizar e ele serve para a gente poder transbordar, ajudar outras pessoas. Qual é o maior problema das pessoas que querem se envolver com a área social? Elas querem primeiro ajudar as outras pessoas, para depois atender às necessidades delas, para depois realizar. E o que acontece? Não dá certo, a gente fica empilhando frustrações, porque eu compreendo e eu também me posiciono, Gabriela, porque por muito tempo eu fiz esse processo. A gente fica o tempo inteiro lutando, né, atravessando um deserto de luta para poder contribuir, desenvolver, ajudar. Só que a gente está dentro de uma escassez interna tão grande, porque a gente precisa cumprir as nossas necessidades primeiro, e a gente não percebe que, ao invés de contribuir para esse desenvolvimento, na verdade, a gente está estagnado junto com eles. Então, o que eu quero dizer para você é... Primeira coisa, você deu a chave aí da questão. Você é bom em escrever, você é bom em escrever, já tem livro, tem leitura. Como é que você pode monetizar isso para a Gabriela? Nesse momento, eu não estou falando de organização social, estou falando da Gabriela. Porque uma coisa é a Gabriela, com isso monetizado, podendo abrir 10 ONGs se ela quiser e manter todas abertas. Outra coisa é a Gabriela, sem suprir as necessidades pessoais dela, tendo que ralar ainda para manter uma ONG, sabe? Olha, vamos ler o cenário. O cenário 1 é a Gabriela pensando, bom, eu preciso monetizar as minhas habilidades que eu tenho hoje, qual o caminho que eu vou fazer para monetizar essas habilidades, e a partir do momento em que eu já cumpro com as minhas necessidades, estou cuidando da minha mãe, eu vou ter um tempo que eu vou me dedicar para o social, para a organização social. Eu estou primeiro fazendo a minha sobrevivência, a minha vivência, e depois eu vou para o transbordo, ok? Agora, se você ficar nessa pegada, não estou dizendo para você desconectar, eu sei que você já tem grupo, eu sei que você está sendo incubada na Casa Zero, tudo isso é muito bom, tudo isso é ótimo, mas você precisa pensar o que é central agora e qual caminho, qual a metodologia que eu vou trazer isso. Se você é bom em escrever, nós estamos num país de analfabetos funcionais, de pessoas que não é bom nem escrever, nem interpretar texto. Como é que você pode monetizar isso? Pode ser nas escolas, pode ser nas empresas, pode ser qual projeto profissional que você vai desenvolver para que essa sua habilidade se transforme em uma renda de verdade, que supra as suas necessidades, e você tenha o tempo que você precisa ali para fazer a parte do social, porque sempre vai ter meia pessoa no social e meia pessoa tentando sobreviver. Então, começa a trabalhar para conseguir colocar essa pessoa inteira nas duas coisas. Faz sentido para você o que eu estou falando? E pode ser que alguém olhe e fale assim, nossa, mas você está pensando primeiro em você? Primeiro em mim, porque se eu não estiver bem, se eu não tiver minhas necessidades atendidas, eu não vou conseguir desenvolver nada bom para ninguém. Essa coisa é importantíssima a gente acordar para isso. Sabe, aqui eu coloquei para vocês os 4 pilares aqui, que é autoaceitação, autoconfiança, habilidade social, grupo de apoio. Então, trazendo você aqui para este lugar, sua identidade, entendeu? Como que você está nesse processo de autoaceitação com você mesma. Ok, você não quer mais o trabalho anterior, isso é bárbaro, porque estava te fazendo mal, mas você tem as habilidades, então bora fazer a lista do que são as suas habilidades ativadas, do que são as suas habilidades que você já tem forte, você falou de escrever, de ler, de texto, e que habilidade você precisa para poder monetizar, porque talvez te falta habilidade da comunicação, talvez te falte habilidade de gestão de negócios, de empreendedorismo, de coisas, de links para levar você para este lugar da venda dessa habilidade. A gente está falando de se vender, autoconfiança é se vender, se expor, nada mais do que isso.
ok? Ah, tem o caminho de projeto? Tem, mas eu quero que todo mundo que está aqui criando social entenda uma coisa. Projeto social sempre vai ser uma questão, assim, é sempre, vou dizer, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, vou dizer, sempre vai ser sobrevivência. Você não vai gerar valor para que você cresça e realize seus sonhos sendo técnico de projeto social dentro de organização social. Isso não existe. É muito melhor você gerar valor fora, conquistar parcerias e dar oportunidade para quem está ali chegando recém-formado de se desenvolver, porque ali o salário é ajuda de custo para a pessoa aprender, do que você com 50 anos querer tocar um projeto social e achar que você vai ter um salário adequado para a sua qualidade de vida nesse momento de vida dentro de um projeto social, a não ser que você seja, eu aposto que, né, já está num ponto aí de 20 mil por mês, beleza, não estou dizendo que não possa acontecer, pode acontecer, aconteceu, ele escolheu esse caminho, mas não é o comum e o que vai todo mundo chegar. Por quê? Porque demanda, vai perguntar para ele o deserto que ele atravessou, vai perguntar todas as dificuldades, vai perguntar o que ele deixou de fazer, vai perguntar quanto ele deixou de gerar, inclusive com a inteligência que ele tem no mercado de negócios para estar dentro da casa zero. Porque é uma decisão, é uma escolha. Só que a pessoa, quando ela entende isso, ela fala assim, tudo bem, eu não preciso andar de Ferrari, isso não faz diferença na minha vida, porque eu quero mesmo é fazer esse projeto. Eu conheço uma empresária que ela fala isso, não, eu não preciso realmente. Tudo que eu tenho aqui, que eu vou para fazer essas coisas de consumo besta, eu invisto no social, porque me faz muito feliz. É uma escolha dela, ela não está ficando frustrada. É diferente de eu andar de ônibus e falar, não, eu ando de ônibus, eu não tenho o conforto de um carro, porque para mim não faz o melhor diferença para mim, eu prefiro investir tudo no social. Mentira! Mentira! Duvido! Entendeu? Tirando a irmã Dulce, mais algumas pessoas que falaram assim, não, eu não quero ter conforto, eu não quero ter uma boa alimentação, eu não quero ter cuidado, eu não quero ter autocuidado. Não é assim. A roda dos ratos, se todo mundo bate cartão e você não bate, então você não está trabalhando. Agora, aí é que está. Quando eu falo para vocês se liberar de tudo que te faz mal, eu tenho uma frase que eu gosto muito, estou me afastando de tudo que me atrasa, me segura, me retém, é também dessas pessoas, de ouvir, não dá para ficar ouvindo, porque são escolhas diferentes. Lembra que eu falei que quando a gente... Esse é um tipo de perseguição. Quando você começa a se desenvolver, quem não está se desenvolvendo começa a ficar puto. Agora, claro, gente, eu quero que vocês tenham essa clareza. Estudou? Tem que botar em prática. Você falou de projeto, você sabe escrever, vai escrever projeto. Tem empresas no Brasil, tem empresas que contratam a gente para ficar lá escrevendo projeto, porque tem ONG que paga parcelado projeto. Gente, pode ser uma coisa, não vou entrar em julgamento de mérito, é uma realidade. As organizações sociais não têm projeto, não tem profissional que sabe escrever projeto, tem empresas que vendem projetos para as organizações e tem lá equipes escrevendo projeto o tempo inteiro. Isso é uma fábrica. Você lança uma lei lá de incentivo tem a lei de incentivo de esporte, tem empresa que ela só faz projetos de lei de incentivo de esporte, aprova quase tudo, porque ela tem uma expertise absurda já desenvolvida, entende? Então, assim, e aí as pessoas não aproveitam as habilidades para poder para poder gerar valor. Quantas organizações em Recife devem precisar de um projeto social? Você já ofereceu para todas elas por um valor acessível? Eu faria isso, talvez. Entende? Então, assim, tem tantas formas da gente gerar valor, tem tantas formas da gente conquistar uma vida melhor, e a gente só precisa fazer. E toda vez que você for fazer, você vai levar pau, porque vai ser difícil, vai doer, tem gente que vai falar um bocado, porque você está fora do paradigma. Você não está indo na empresa todo dia bater o cartão, não tem nenhum chefe te perseguindo. E isso, para quem está dentro desse paradigma, olhar para você e achar que você não está fazendo, dói. Então, por que eu não faço se ela está fazendo? Ela está errada. Entende? Então, mas assim, tudo bem. É só a gente desconectar. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Vou começar pelo final. Sabe por que tem 8 pessoas aqui hoje? Porque é gratuito. Se eu estivesse cobrando, tinha o dobro ou o triplo. As pessoas não valorizam o que é gratuito. Ok? Já começa por aí.
Mas a gente continua fazendo, porque sempre vai ter, e eu honro cada uma de vocês que estão aqui, porque isso para mim é uma troca incrível, que me faz crescer, e eu vou continuar fazendo, mesmo sabendo que tem muita gente que perde a oportunidade, mas aí já não está na minha governabilidade, né? Cada um com seu cada um. Mas é dentro da minha missão, eu sempre falo, é 50% eu entrego aqui no gratuito, quem quer aproveitar, aproveita, e 50% eu entrego realmente fazendo o seu projeto de carreira, entrego na mentoria, entrego acompanhando individualmente, às vezes em processos coletivos aqui dentro. Então, são as escolhas, a forma que a gente vai criando. E o que eu quero dizer, Ana, para você, eu acompanho você há algum tempo, eu vi você começando e eu me vi começando também, e eu me vejo hoje. E eu posso dizer para você, se eu posso te dar assim, uma orientação do que foi para mim, você tem razão nisso que você fala, cria um bocado de regra, um bocado de coisa para você seguir, e que tem que ter isso, tem que ter cor, tem que ter logo, tem que ter o branding, tem que ter não sei o quê, e esse monte de confusão, e botar dinheiro, e tudo mais, tudo dessas coisas, e eu vou simplificar para você. 20% é essa coisa toda. 80% é você, a sua essência, tá? Quando eu descobri isso, possivelmente você percebeu que desde o começo do ano, eu mudei meu posicionamento aqui. Eu mudei meu posicionamento. Eu não estou fazendo quase nada patrocinado, está sendo tudo no orgânico aqui dentro. Eu não faço mais nada, praticamente nada fora do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, o que vocês veem é o que é. Se eu estou viajando em consultoria, eu faço conteúdo lá dentro da viagem da consultoria. Se eu estou aqui dando mentoria, eu termino a mentoria e eu faço uma fala aqui que veio dos insights da mentoria. Então, eu não estou parando para criar. Não é mais aquela história de 2 anos atrás, que eu ficava aqui com a outra Ana Paula, criando a tal da linha editorial e tendo que ver que foto ir não sei aonde, que não é mais isso. O que vem agora é a minha vida real. O que você está vendo, às vezes tem nugget, tem vídeo, tem nuggets aqui no Insta, são coisas do meu dia a dia, de conversa aqui, do que eu estou fazendo aqui, de trabalho mesmo. Então, eu não estou mais criando. É isso, eu quero que você compreenda isso, para que você facilita a sua vida. O seu projeto no digital tem que ser só mostrar a Ana sendo Ana, ok? E aí, a Ana sendo Ana, o que é o feed? O feed é a Ana Mulher Maravilha. Então, o feed é a Ana herói, a Ana que está lá no subúrbio, a Ana lá no ralo, fazendo a reunião, é a Ana Mulher Maravilha. No seu story é a Diana, é a Ana sem maquiagem, é a Ana indo caminhar, indo malhar, contando que está lá sei lá, no samba, fazendo, é você, sem a maquiagem, sem o filtro, sabe? Só vivendo o que precisa viver. E comecei a investir em mim, melhorar minha comunicação, melhorar meu posicionamento interno, melhorar a história de querer, de poder agradar. Eu não estou mais nessa pegada. Eu entendo que eu também me formei em serviço social. Foi uma frustração na minha vida, porque a hora que eu descobri que nós somos e me perdoem, né, quem ainda não percebeu isso e talvez tenha que ouvir isso agora, nós somos os pilares de sustentação do império desse sistema, porque nós não trabalhamos nem para a nossa própria sobrevivência, a gente trabalha para poder contribuir para melhorar a vida dos outros, e o que acontece é que a gente cria internamente travas e bloqueios, que na hora que você está lá na ponta, a Ana trabalha aqui no subúrbio, a hora que ela está lá na ponta, lá no subúrbio, vê um pescador que ganha o dobro do salário dela, ela não, porque ela é desenvolvida, ela é terapeutizada, mas eu aposto tem assistente social da equipe que fica puto de ver o pescador ganhando o dobro do salário. Nem faculdade ele fez, nem sabe, nem passou o que eu passei, nem não sei o que. Então, é uma cabeça pequena, tacanha, mesquinha, e que isso é desenvolvido dentro da própria universidade para a gente continuar sendo pilar de manutenção dessa porra desse império, tá? Então, é uma coisa que a hora que você acorda para isso, você começa a ter percepção de mundo. E aqui, Ana, é isso. Também já vou te dar outra dica. Se você quiser vender para assistente social, faz e-book de R$30.
Por que eu botei meu e-book R$ 50? Porque, na moral, se a pessoa não quiser pagar R$ 50 por um tanto daquele de conhecimento, não precisa. Eu faço dinheiro de outras formas. Então, foi uma forma que eu coloquei, que eu falei assim, não precisa, eu dou de graça. Lá no meu YouTube vai de graça, tem um monte de e-book gratuito no meu site, fique em paz, entendeu? Não é essa história. Se você não puder gerar valor comigo, e se você não puder crescer, e se você não puder valorizar um conhecimento desse, que está dentro desse e-book, não é seu lugar aqui. Seu lugar é lá, junto com aquelas outras pessoas que ficam lá berrando, falando, querendo se vingar, igual eu falei aqui no começo, né? Procurando se vingar do sistema. Eu quero é vingar, eu quero é resultado, eu quero é produzir, eu quero ver os projetos que eu coloco à mão tendo recurso, tendo financiamento, tendo dinheiro. Eu quero ver aquelas mulheres de Paripe rindo, sorrindo, se acabando de curtir o projeto, o que estão aprendendo, mostrando que estão aplicando em casa. Eu não quero ficar criando raiz de vingança. Eu não vim no mundo para isso. Entende? Então, assim, eu tenho essa percepção. E eu acho que você tem muito essa pegada que eu tenho, de ser conectada, de ser espiritualizada, de entender mais o nosso papel no mundo. Então, pensa nisso, não é uma coisa para você falar, é isso que eu vou fazer ou não é isso que eu vou fazer, mas pensa nisso. Talvez eu diria para você, trabalhar apenas a comunicação, porque o conteúdo você já tem. Trabalhar a sua forma de comunicação e começar a perder a trava, o medo e a falar o que você quer falar mesmo. Faz as suas reflexões, mete textão lá, sabe, uma vez por semana que seja. Bota lá, bota as suas impressões, bota para lascar, entendeu? Quebra com isso. As pessoas estão querendo, elas estão sedentas, elas estão precisando disso. Mas serve para todo mundo. Cada uma de vocês é uma voz. Cada uma de vocês tem uma experiência, uma história de vida. Cada uma de vocês tem coisas a compartilhar. Se você não consegue, ainda não se sente à vontade para abrir uma live e falar, beleza, vai no seu tempo. Mas escreve um texto e compartilha. Se uma pessoa ler e se você conseguir uma pessoa que leu aquilo fazer diferença na vida dela, você já está cumprindo o que você precisa cumprir. Tem dia que é tão engraçado, tem dia que eu mando mensagem, agora o Telegram está bloqueado, né? Mas tem dia que eu mando mensagem falando de algum momento que está acontecendo aqui, que eu estou vivendo, tá, de manhã, e mando nos grupos. E aí sempre tem 2, 3 pessoas que me respondem no privado, falam, ai, obrigada por sua mensagem, eu estava precisando ouvir isso, agora eu entendi, vou fazer tal coisa. Poxa, se eu estou fazendo diferença na vida de 2, 3 pessoas, então quer dizer que eu estou sendo o sal da terra, quer dizer que eu estou sendo luz, quer dizer que eu preciso continuar fazendo. É sobre isso, sabe? Não é sobre ter o salão lotado com 500 pessoas batendo, não é sobre isso. Isso vai chegar? Vai, porque se você começar com 2, um dia você vai chegar nas 500, fique em paz. Não tem como não chegar. Se você está disposto a fazer e vai colocar a mão na massa, você vai chegar. Mas precisa caminhar, precisa começar. Então, cada uma de vocês tem uma história de vida para poder compartilhar, cada uma de vocês tem mensagens para poder compartilhar. Não precisa ir no fotógrafo fazer foto bonita, não precisa aprender Canva para fazer o card mais bonito, não precisa disso, gente. Precisa de vocês se posicionarem, falar, tem só que começar. O resto, no caminho, vai acontecendo. No caminho, as coisas vão... Sabe quando você dá o primeiro passo? Porque o próximo passo você só vai conhecer depois que você der o primeiro. Você só vai saber o segundo passo depois que você der o primeiro. Então, se você não der, vai ficar esperando daqui de 50 anos, você vai estar sentado esperando. Então, comecem. Se eu pudesse dar, né, a maior orientação para vocês, para todas, começa hoje.